Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui para mais uma saga, trazendo a saga de Digimon. A saga grande a gente termina na quinta-feira que vem, na outra da semana que vem. E a partir da terça-feira que vem, na próxima semana, nós teremos vários episódios das videoaulas, onde eu estarei falando sobre coisas da análise de jogos. Então cada uma das coisas que devem ser analisadas para se analisar um jogo estará no vídeo lá, cada vídeo abordando uma temática. Se quer saber mais? Terça-feira no canal. Se inscreve aí para não perder esse vídeo. Sem enrolação, vamos falar de Digimon. Digimon originalmente nasceu do Tamagotchi, criado por Akiyoshi Hongo. A criação do Tamagotchi deu uma reviravolta e levou ao conceito que hoje em dia a gente conhece como jogos portáteis. Todos aqueles brinquedinhos de mão, de jogar Tetris na rua, veio tudo do conceito do Tamagotchi. Então ele é o pai dos jogos de mão, ou talvez os avós, né, dos videogames portáteis, o Tamagotchi. Apesar do Tamagotchi, para entrar no mercado de animação, muita gente fala que Digimon nasceu para competir com Pokémon porque estava dando sucesso. Porém, nem Pokémon e nem Digimon são os pais desse tipo de produto, tá? A Bandai queria entrar no mercado infantil, que já existiam outros animes na ideia, só que com uma pegada um pouco mais conexa, com personagens e criaturas que fossem mais atrativas para o público. Com isso, começou a ser produzido não só um anime, mas também um jogo da franquia. Esse que até hoje é o jogo da franquia que mais levou tempo para ser produzido, em torno de 8 anos. Não porque foi difícil ou por causa da tecnologia e tudo mais. Na verdade, o processo de produção foi dividido para uma equipe muito pequena que acabou levando todo esse tempo para produzir, trabalhando em outros projetos. No final das contas, Digimon World 1, que foi o primeiro jogo, saiu lá perto do final da produção assim do PlayStation 1. Mas a gente já fala sobre ele. E para a parte de animação, foi produzida uma OVA que trazia o Tai e os outros personagens, dando foco no Tai e na Kari como os protagonistas dessa OVA e introduzindo para o espectador o que era Digimon. Essa OVA nunca chegou pra gente separada, ela veio no filme, tá? Do Digimon, aquele filme que é um compilado de 3 OVAs trazendo a OVA original, a segunda OVA que trazia a confronto com o Apocarimon, que originalmente era para fazer parte do anime e acabou sendo retirado, e uma ova que se passa nos Estados Unidos. Essa ova que foi tão cortada que, para você ter uma noção, no original aparece a Mimi e na versão do filme ela nem aparece, você nem vê ela. Outra coisa é que na versão americana eles praticamente estragaram esse produto, ele ficou bem ruim. E o que salvou um pouco dele e que fez ele ficar um pouco melhor foi a nossa dublagem brasileira. Trazia os mesmos dubladores do anime original. Um detalhe é que na versão japonesa, alguns personagens tiveram seus dubladores trocados durante essas OVAs. Não se sabe porquê. Mas eles são tão bons, esses dubladores, que acabou passando despercebido. Hoje em dia, lá no Japão, é raro isso acontecer. Normalmente acontece só em 2 casos. Quando o dublador morre ou quando o dublador decide parar de produzir aquele personagem dublado. Existe um terceiro caso que é a mudança do personagem para mudar a voz dele. Só que esse é um caso mais conciso, né? Um acontecimento mais óbvio, então não se estranha tanto assim. Digimon trazia em sua primeira temporada com o nome de Digimon Adventures, trazia 7 personagens que durante um acampamento eram levados para o mundo digital, sendo assim um dos primeiros isekais que se tem notícia, junto com El Hazard, outro isekai famoso da época que chegou até passar na Band. Digimon estreou no dia 26 de março de 99 no Japão, vindo pra gente pouco tempo depois, em 2002 mais ou menos. Nele nós temos essas 7 personagens e depois mais um, que entraria, que é a Kari. E eles estavam em uma ilha misteriosa chamada Ilha Arquivo, lutando contra uma criatura chamada Devimon. Todos os Digimon possuem esse fixo Mon, que significa monster.
né? Porque são monstros. Esse Mon também faz referência a arquivos, já que todo o conceito de Digimon é sobre arquivos digitais, programas digitais. Então nós temos tipos de Digimon, vírus, vacinas e data, né? Que seria a cura, né? O que corrompe e o dado em si. E todo esse conceito também se reflete ao nome dos Digimon, que são compilados, e os Digimons também refletem todo o conciso real. Por exemplo, na internet tem muita coisa, muito conteúdo. Então por isso que a gente vê Digimons bélicos, Digimons animalescos, Digimons eróticos, né? Por quê? Porque tudo isso está contido dentro da internet. Levando em consideração isso, nós temos vários designs de personagens que são muito sexualizados, mas isso entra dentro do conceito apresentado de Digimon como um todo. A série teve 54 episódios e ganhou uma continuação chamada Digimon Adventures, que trazia novos personagens com o retorno do TK e Akari. Lembrando a você que toda a maioria dessas versões de Digimon tiveram nomes alterados da versão japonesa para a versão americana, que acabou sendo a nossa versão também. Então, por exemplo, o Tai era Taichi na versão japonesa, assim como vários outros. Um dos que mais teve alteração é o Easy, já que o nome dele em japonês é Koichiro Izumi. A série segue com algumas obras perdidas assim de OVA, que a gente vai falar nos próximos, né, itens, e teve uma continuação disso aí, que é o Digimon Tree e o Kazuna, que são obras OVAs, além de uma OVA que nunca chegou pra gente, uma OVA contando a vingança do Diaboromon, que se torna o Destromon. Inclusive, nos jogos ele aparece essa criatura no Digimon World 3, mas a gente já fala sobre isso. Voltando para os jogos, com o lançamento de Digimon World 1, nós tivemos dois conceitos novos apresentados que viriam a se tornar uma coisa muito comum, principalmente nos jogos portáteis. O conceito de breeding nos Digimons. Um conceito vindo lá do Tamagotchi, agora melhorado e amplificado para você treinar. Na história nós temos um personagem que ele é chamado de Hiro, porém Hiro em japonês é dito como herói. Então pode ser o nome dele Hiro, o que é comum lá no Japão, tanto quanto ser um anônimo ou um acrônimo para herói, personagem que é o herói. Fica a dúvida, mas de qualquer jeito a gente chama ele de Hiro. Hiro joga, né, Digimon. Digimon na série Digimon World, ele existe conscientemente no mundo real. Então a gente sabe nesses universos que existe o mundo dos Digimons de alguma forma. Digimons fazem parte de um jogo eletrônico onde as pessoas jogam. Então o Hiro um dia indo para casa é transportado para dentro do jogo e vai parar na ilha arquivo. Sim, a mesma do desenho. Isso é um conceito que a gente vai abordar lá na parte 3 ou 4, quando eu for falar sobre o universo compartilhado de Digimon. Mas vamos seguindo aí. Nisso ele encontra Digimon, né, o velhote com patinha de gato na mão. E dependendo se você escolher o dia ou noite, você vai ter o seu Digimon, um Agumon ou um Gabumon. A partir daí você tem que explorar a ilha, recolher esses personagens que estão espalhados, são os Digimons que inclusive são os que você pode virar na sua grande maioria, e mandar eles de volta para a cidade para reconstruir a cidade. Existe uma extensa variedade de missões, porém o jogo possuía bugs na versão antiga e esses bugs nunca foram corrigidos devido ao não lançamento de outras versões. Então só existe a versão de PlayStation 1 deste jogo. O jogo também apresentava alguns problemas para quando você ia desenvolver. Como você não tinha como saber exatamente como desenvolver, sem uma revista ou alguma coisa assim, você às vezes virava bichos incríveis de forma aleatória, o que gastava muito tempo do jogador tentando entender como é que funcionava a criação. O Digimon, além de comer, dormir e ir ao banheiro, também ficava cansado ou até mesmo irritado, dependendo de como você criava ele. O jogo possui uma dificuldade mediana para amarga, dependendo de como você ia jogar. Numa primeira vez, dificilmente você ia conseguir mandar todos os Digimon para a cidade. E alguns Digimons tinham algumas normativas para você enviar para a cidade, que eram extremamente difíceis e desgastantes para novos jogadores.
Mesmo jogadores experientes às vezes não conseguem fazer todas as prerrogativas impostas pelo jogo. Sim, existem muitos Digimons que são extremamente difíceis de se enviar para a cidade, como por exemplo o Monochromon ou o Frigimon, que são alguns dos mais chatos de você enviar para a cidade. O jogo possui uma trilha sonora simples, mas acolhedora, um sistema de técnicas onde você poderia aprender dependendo da inteligência do seu Digimon e também da capacidade dele poder aprender aquela habilidade. Durante o treinamento nós podíamos treinar tanto o ataque, quanto a defesa, quanto velocidade, quanto inteligência, além do clássico HP e MP. Subindo a inteligência do seu personagem, você poderia dar comandos diferentemente para ele, dando para atacar, defender, também recuar, ignorar o inimigo, ou até mesmo trocar de inimigo ou usar uma técnica em específico. Essas técnicas gastavam MP, que você podia recuperar usando itens durante a luta. Se o seu Digimon morresse, ele ia perder um coração. Quando ele perdesse 3 corações, ele voltava a ser um ovo e você tinha que começar tudo de novo. Digimons nível Mega e Ultimate, eu já falo sobre classes de Digimon, eram divididos na mesma aba. O jogo possuía um sistema de evolução vindo desde dos mais fraquinhos, que são os em treinamento, até Digimon Ultimate / Mega. Digimon funciona da seguinte forma: o Digimon vai crescendo de forma evolutiva e pode regredir dependendo do universo onde se passa a história. Tá? Universos onde nós temos um Digi escolhido que possui um Digivice, ele pode regredir a forma, fazendo com que ele tenha uma explosão de poder e depois retorne ao seu estado anterior. Digimons dessa forma têm explosão de poder, porém são limitados a um tempo e tem um cansaço muito alto. Demora para se acostumar com aquela forma por causa de não usar ela o tempo inteiro. Digimons que não usam Digivice vêm de forma física, ou seja, ficam naquela forma até por um bom tempo, se acostumam mais rápido e tendem a ser mais habilidosos com as suas formas. Digimon atualmente possui formas até além do Mega, que teoricamente seriam as 4 mais importantes: Jovem, Campeão, Ultimate, que seria algo como o estágio 2 do Pokémon, por exemplo, e o Mega, que é uma forma absurdamente poderosa. O conceito todo dessas evoluções vem da base de dados, como se ele estivesse sofrendo uma atualização que adicionasse mais conteúdo a ele. Então todo o conceito de evolução digital vem daí, como se fosse um programa sofrendo uma atualização. O gráfico do jogo tinha modelos 3D para os Digimons e para o protagonista, porém o fundo dele é todo 2D, como se fosse uma pintura onde a gente andando por cima ou por baixo, dependendo da área onde a gente estava passando. Apesar do gráfico simples, o mesmo usado por exemplo em Resident Evil ou até mesmo Final Fantasy, era muito bonito e bem atrativo, sem nenhumas partes desfocadas ou mal feitas ou mal desenhadas. O sistema do jogo de batalha era simples, com poucas coisas para fazer, o que facilitava você entender como funcionava. Porém, você ir em lugares sem conhecer exatamente o que você tinha que fazer, podia custar você perder várias vezes o seu Digimon. E alguns Digimons necessitavam que você os matasse antes de um certo determinado tempo no jogo, que também gerava algumas dificuldades. O jogo não é muito bem visto na comunidade especializada, entre aspas, porque a maioria dessas pessoas não jogaram o jogo na época do seu lançamento, sim depois, onde já existia o PlayStation 2. E essa comparação de épocas é importante, já que o jogo, quando lançou, não tinham muitos jogos com o conceito que ele tinha, e ele foi um pai para vários jogos desses de breeding, como a gente tem hoje em dia. Inclusive o conceito de breeding de Pokémon veio dessa ideia de Digimon, de você criar o seu bichinho para melhorar ele. Digimon e Pokémon são totalmente diferentes, tá? Muita gente acha que eles são parecidos, imitações e tudo mais. Digimon, ele é focado num público mais adulto, entre 14 e 18 anos, com um conceito de Isekai, mundo paralelo, onde o personagem vai para esse mundo ou esse mundo tem influência no mundo real.
Pokémon é uma ideia mais infantil, de 6 a 12 anos mais ou menos, com o conceito de aventura, onde você viaja por aquele mundo conhecendo aquele mundo, mas você é daquele mundo. Então os conceitos e preceitos deles são bem diferentes. Outra coisa é o desenvolvimento de personagem. Digimon sempre foca em desenvolver mais de um personagem, enquanto desenvolve um personagem só. Até mesmo nos jogos da franquia, você vai ver outros personagens sendo desenvolvidos e não de forma superficial como acontece na maioria dos jogos. Neste primeiro, apesar do Hiro ser o pseudo único humano que aparece na história, ele tem desenvolvimento de vários personagens secundários da história, como por exemplo o Ogremon, que é um Digimon e tem todo um desenvolvimento durante as missões que você vai fazendo. E agora vamos para Digimon World 2, com um sistema completamente em 3D de batalha e exploração, porém com um sistema 2D parecido com o primeiro, onde você tinha os personagens e os NPCs em 3D, mas o fundo em 2D, e os lugares de batalha e exploração eram totalmente em 3D. Esse jogo, se você for procurar sobre ele pela mídia da crítica, eles vão reclamar muito sobre os labirintos do jogo. O jogo, em média, vai em torno de umas 100 a 140 horas para ser finalizado, porque há muita coisa para se aprender no jogo, e apesar de parecer, ele não fica tão repetitivo quanto a maioria dos jogos desse conceito. O jogo funciona da seguinte maneira: a gente entra no mapa, ele vai gerar um mapa aleatório dentro de algumas possibilidades que existem. A partir disso, você vai explorando, subindo os andares até chegar no chefe. Você tem a limitação de passos e danos que você pode levar no seu veículo, que é chamado de Digibito. E explorando esses mapas, você pode achar baú com itens que tem uma certa utilidade, desde curar os seus Digimons, tanto quanto destruir algumas coisas que estão no seu caminho. O seu Digibeetle não tem todas as funcionalidades desde o começo, então no decorrer da história você vai ter que juntar dinheiro e ir melhorando para liberar novas funções, como destruir campos de blocos de pedra ou campos eletromagnéticos e até capturar Digimons novos. Os seus personagens têm uma limitação de 3 por batalha, então você vai poder usar 3 Digimons por batalha, e a digievolução nesse jogo funciona de uma forma bem diferente. Você chega até o nível 11, aí você digivolve. A partir do nível 12, o seu personagem vai ganhar ataques. Uma dica minha, se você tem interesse em jogar, não deixe o Digimon passar do nível 11 sem evoluir. Ou do nível 21 para Ultimate, nível 31 para Omega. Porque você perde os ataques que ele deveria ganhar, tá? Fica a dica. Alguns Digimons não têm todas as evoluções. Então existe Digimon que você vai chegar no nível máximo do campeão, 21. E vai chegar no nível 21 com o campeão e ele não vai liberar uma evolução. Não existe nível máximo em si, porém para você subir de nível você tem que fundir um Digimon com o outro. Dependendo das fusões que você faz, ele vai virar algum bicho com uma classe anterior. Por exemplo, se você fundir 2 bichos tipo vacina, a chance deles virar um tipo vacina do tipo do personagem que você tem, do Digimon que você tem, é grande, mas não é 100% de chance. Você vai ter que ir experimentando até conhecer todas, porque mesmo na internet você não vai achar. Leva um tempo para você identificar o conceito de como cada um deles funciona para você fazer virar o bicho que você quer. A ideia é quando você funde um com o outro, ele vai somar toda a experiência de nível dos dois e vai liberar. Por exemplo, 2 Digimons nível 16 provavelmente vai chegar pelo menos até o nível 20. E aí ele volta a 1. Então, se eu, por exemplo, tenho Ultimate, vai voltar para o nível campeão. Existem alguns Digimons que têm habilidades únicas e muito quebradas no jogo e algumas inúteis. Então, também conhecer as habilidades leva um tempo. Alguns Digimons que você acha durante a exploração, eles possuem habilidades duplas, que são 2 habilidades. Mas na verdade é apenas porque uma das habilidades dele não é suficiente para que ele possa usar todo o tempo, então ele precisa de uma segunda habilidade. Todos os Digimons do jogo possuem apenas uma habilidade própria, indiferente de qual estágio ele esteja. A segunda habilidade que você normalmente vê é uma habilidade que ele veio de outro Digimon. O jogo também contava com agora uma dublagem, onde os Digimons falavam o nome dos seus ataques. Porém, essa dublagem é em japonês e os nomes são
tão estranhos, tão incômodos que nem parece realmente que eles estão falando o nome que está aparecendo na tela. O jogo pode apresentar alguns bugs, que às vezes você está lutando e sai vozes aleatórias de outros Digimons ali no meio. Isso vem do CD, que era muito fácil de se riscar, e como o jogo era pesado, até mesmo para aquela época, ele pegava e sobrepunha essas mídias de áudio e por isso que saiu o som. No emulador, normalmente não ocorre disso. Também o jogo podia às vezes dar uma enroscadinha, de uma lentidão, que era quando formava esses mapas em 3D. O jogo, lembrando, era pesado. Você passa muito tempo dentro desses labirintos, até decorar onde cada bicho spawna, quantos andar tem e tudo mais. E acostumar a prestar atenção onde você está andando e está pisando, leva algum tempo. Porém, o jogo não é difícil. Depois que você entende como ele funciona, ele fica bem fácil. E próximo do final do jogo, se você já tiver um bicho mega nível 33, 34, você facilmente zera o jogo sem muitas dificuldades. E para finalizar Digimon 2, vamos falar da história. Nele nós temos um novo personagem chamado Akira. Ele agora está treinando para ser um novo capitão, um novo explorador do Digimundo. E sim, eles vêm do mundo real. Essa ideia de o protagonista vir do mundo real e explorar o Digimundo vai se repetir algumas vezes. Akira está treinando para fazer parte das forças daquele mundo, que são divididas entre Falcon, que seria o dos Digimons Datas, Hawk, que seria do Digimon Vacina, e Sword, que seria dos Digimon tipo Vírus, né? É só para dividir você e você começar com um Digimon diferente. A única diferença de começar com eles é o acesso de alguns itens. A partir de mais ou menos assim, umas 20 horas de jogo, você já tem a livre-arbítrio para escolher qual você preferir. O jogo também possui torneios que você pode lutar para ganhar algum dinheiro e alguns itens que você não vai ter acesso tão cedo. Mas não se engane, são um pouquinho difíceis esses torneios até você entender mais ou menos o que tem que fazer para ganhar. Akira, durante uma das suas missões, acaba libertando o Angemon e seres inimigos estranhos começam a aparecer nos labirintos. Com o tempo a gente descobre que esses fazem parte de um grupo que está tentando governar o Digimundo, que há muito tempo eles tinham sumido e agora retornaram. Existe um comentário, tá, entre a comunidade que não se sabe ao certo se a tradução ficou errada e o tempo que se passou na história, como é dito, não é tanto assim, ou se quem estava no Digimundo não envelheceu. Fica uma dúvida no ar sobre isso, mas creio eu que seja a primeira opção. Não se passou tanto assim. Porém, esse é o jogo que mais passa na frente no futuro, já que a exploração do Digimundo, entre outras coisas, como manipulação dele, ficou algo bem comum e simples de se fazer. Nele nós vamos ter vários personagens secundários que são muito interessantes, inclusive Bertrand, que eu sempre achei que era uma menina quando era criança, depois que eu fui descobrir que era um cara. O boss final da história não vai dar muito sentido, mas em questão de gameplay, você pode parecer um pouco maçante, mas ainda assim é divertido. E vamos para Digimon World 3. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de Digimon World 3. Esse que trouxe um gráfico em cartoon. Esse é um traço que vai se repetir para a série, deixar um ar mais cartoonizado e colorido. O primeiro ele parecia mais ambiente e o segundo parecia algo mais técnico, né? Tecno. Então parecia com um ar assim meio tecnológico, algo mais escuro, não tão colorido em alguns detalhes. Esse é super colorido e cartunesco. O seu personagem é um modelo 3D em desenho e o fundo atrás é um 2.5D, já que ele é maquiado em cima do modelo 2D, porém ele tem vários elementos 3D. No jogo, nosso personagem, que possui vários nomes dependendo de onde você jogou, porque em inglês ele tem o nome de Junior, porém em japonês, se eu não me engano, é Kodomo o nome dele, que significa criança, então ele tem vários nomes genéricos. Quando você começa, você tem um trio de Digimon desde o começo para escolher. Uma das coisas que eu não gostei a princípio, já que eu achei que ia deixar o jogo muito fácil, e mesmo com esses três o jogo é extremamente difícil, tá? Upar os Digimons não é fácil nesse jogo.
Nesse novo mundo nós teremos dois amigos e um deles vai ser o cara que sabe tudo sobre esse mundo e a outra vai ser a nossa personagem que vai nos ajudar e nos apoiar em vários momentos. Durante a história nós vamos explorando esse mundo e ganhando mais informações e mais missões sobre o que temos que fazer nesse mundo até descobrir o real acontecido por baixo dos panos. O jogo tem um problema muito sério, que é o gráfico em batalha. Nós temos sempre uma luta de 1 contra 1 com 3 Digimons que nós podemos escolher, podendo escolher inclusive a Digivolução que nós vamos usar com cada um deles. Se você liberar uma Digivolução, você pode selecionar para que ele já comece desenvolvido naquela forma. Porém, esses modelos de Digimon são horrorosos. O Greymon desse jogo parece um marombeiro que usou muito anabolizante. A maioria dos personagens tem um modelo horroroso e a animação dos ataques também são horrorosas. Se você não se importar muito com isso, vai dar para jogar o jogo suave. O jogo possui um card game que adiciona algumas coisinhas a mais para você fazer na história, um sistema de pesca que também adiciona algumas coisinhas a mais na história, algum sistema de túneis que adiciona mais coisinhas a mais na história, finais secretos e uma exploração muito grande. Em determinado momento você pode trocar de servidor na história. Você vai para um segundo servidor que está todo corrompido, mas é igualzinho o primeiro. Uma coisa que também eu critiquei na época, que deveria ser um servidor diferente, né? Visual diferente. A limitação do console provavelmente foi a culpa deles manterem esse visual igual. O jogo tem digivoluções variadas a princípio para todos, mas na verdade todos os Digimons têm todas as linhas evolutivas iguais. Se você liberar tudo, você tem todos os Digimon com todo mundo. Vai adicionar também a Digivolução de DNA. Você basicamente troca de um Digimon para o outro e nessa troca você digivolve para um outro Digimon que só pode ser obtido, entre aspas, dessa forma, já que tem algumas versões que você consegue liberando Digivoluções também. Existem Digimon secretos para pegar durante o jogo, mas o único que vale a pena citar aqui é o Vimon, que inclusive tem uma dificuldadezinha ali para liberar, mas como todos eles são basicamente iguais em questão de evolução, tirando as primeiras que você vai liberar, não faz tanta questão assim de você ter eles. Mas se você quiser, tem ordem certa para começar, para poder liberar todos eles e também a ordem que você precisa fazer as coisas. Para quem nunca jogou, eu recomendo jogar com um detonado do lado, porque algumas coisas são ruins de saber onde que é, e algumas coisas que você faz alteram inimigos que você pode enfrentar durante o jogo, incluindo os personagens que você inicia o jogo. A história é um pouquinho simples e genérica em alguns pontos, e alguns inimigos do jogo são extremamente encardidos de derrotar, porque possuem morte instantânea, status que bloqueiam os seus ataques. Os seus status no jogo demoram muito para subir de forma adequada. Em troca disso, a gente tem um treinamento que não funciona lá muito bem, funciona um sistema meio randômico às vezes, então não dá muito se saber qual é a utilidade real de algumas funcionalidades do jogo. No jogo nós também podemos equipar os nossos Digimons, não muda nada visualmente, só de status. A trilha sonora do jogo é ok, dentre a série de Digimon é assim a mais fraca, não que seja ruim, já que Digimon no geral possui uma trilha sonora muito boa. O visual do jogo é um pouquinho incômodo em alguns detalhes na luta, mas no mundo em si é bem legal e divertido de se ver. Algumas quests do jogo são tão escondidas que você pode jogar o jogo 10 vezes e ainda ter quest que você nunca achou sem um detonado. Por isso eu recomendei um detonado para quem quiser. E para finalizar, vamos falar de Digimon World 4. Esse que é um Digimon problemático. Ele foi baseado no filme Digimon X-Evolution, que a gente vai falar na parte 2. E todo o sistema dele é voltado para que os personagens, cada um dos 4 que você pode escolher, usem armas. E dependendo de quanto você jogou do jogo, você poderá fazer missões que você tem que fazê-las de determinada forma para poder liberar as Digivoluções do jogo. Não são poucos, a maioria dos Digimon, se eu não me engano, tem todas elas, depende da ordem que você libera. Só que você joga o jogo até um determinado momento, você tem que liberar os Digielfos lá numa parte específica da primeira missão. Depois disso, você vai liberar a missão de liberar a evolução. Você liberou? Beleza. Você tem que zerar o jogo, começar um novo jogo na dificuldade maior que liberou,
e ir fazendo essas missões para liberar novas Digivoluções. Você, para zerar o jogo uma vez, vai levar em torno de 60 a 70 horas se você jogar em 4 pessoas. Em menos pessoas, o que é o que normalmente acontece, porque a maioria das pessoas não tem paciência para jogar, por causa dos loads desse jogo, que são imensos. Você tem horas e horas de loading nesse jogo. Mesmo a versão do GameCube tem horas e horas de loading do jogo. O jogo tem uma história ok, porque você basicamente está tentando impedir o vírus de se espalhar pelo Digimon. E também um gameplay simplão. Foi um jogo que claramente dava para fazer mais e não teve como fazer. Nessa mesma época a gente teve Digimon Ramborena 2, que usava os mesmos modelos desse jogo, porém o jogo era muito superior tecnicamente. Mas a gente vai falar dele na parte 2. A trilha sonora do jogo é legal, ela é bem modelada para os ambientes. Nós temos algumas fases no jogo, não muitas, são bem compridas. O problema é que como você vai trocando de várias áreas em várias áreas, você passa muito tempo dando loading. E quando você carrega uma missão, você tem que andar até a entrada da próxima missão, que é dentro daquela missão. Então você vai ter o load para entrar na missão, load para trocar de área, load para entrar na caverna que você precisa ir. E dentro da caverna tem um segundo andar, então vai ter load para o segundo andar também. E por aí vai. Em alguns lugares você tem que ir e voltar várias vezes em algumas partes para dar load. Então esse é o grande problema desse jogo, os loadings. O jogo possui um sistema de armas que você vai trocando, que sobem de nível, e dependendo do nível da arma que você tem, você pode equipar armas melhores. Existe um bug que algumas armas estão com o nome de habilidade delas trocado. Então, por exemplo, lá está escrito que eu tenho Slash, que é as espadas, e aí eu pego uma arma que está escrito Slash, mas na verdade ela é machado, né? Equipamento de machado. Tem algumas armas que estão bugadas desse jeito. Mais uma vez, assim como os outros dessa lista, nunca recebeu uma versão mais moderna, então esses bugs nunca foram corrigidos e nunca foram adaptados. Não se sabe por que nunca saiu uma coletânea corrigindo esses bugs e trazendo uma versão, quem sabe até melhorada visualmente. E a Bandai, desde então, só produziu conteúdos novos, sem nunca ter feito nenhum port da franquia Digimon para nenhum outro console que saiu. Todos os jogos da franquia Digimon não receberam ports. O que saiu na época e ponto final. Bem, é isso. Semana que vem a gente não continua porque vamos fazer série grande, mas vamos falar das outras animações e mais um pouco de alguns jogos que saíram para os portáteis. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E se faltou alguma coisa sobre isso aí e eu já tô morrendo aqui, deixa nos comentários. Porque eu sempre fixo quando alguém acrescenta alguma coisa que ficou faltando no vídeo e fala nos comentários. Falou, valeu, até mais. Foi.